Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar mais um pouco sobre esse livro aqui, Um Judeu Marginal, John P. Mayer, volume 2, livro 3, falando dos milagres, os milagres contra a natureza. E agora vamos falar sobre a pesca, pesca milagrosa. Aparece no Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhes que se afastassem um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Então ele está no barco, as pessoas estão na terra, estão ouvindo ele. Ele está um pouco afastado lá no barco. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai, pois, redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os dois barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. O espanto, com efeito, se apoderava dele e de todos os que estavam em sua companhia por causa da pesca que haviam acabado de fazer, e também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, doravante será pescador de homens. Então, reconduzidos os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Tá? Essa passagem também vai aparecer em João, capítulo 21, tá? Do 1 ao 14. Bom, nós já vimos aí nos dois últimos vídeos, né, a questão da historicidade da história de Mateus sobre a moeda na boca do peixe, assim como a de Marcos na maldição da figueira. E chegou nos dois casos que não eram históricos, né? Isso, em grande parte, porque são histórias contadas por uma única fonte, embora uma única fonte não seja conclusiva, mas são uma única fonte, e somado a outras dificuldades. Né? No caso do milagre da moeda, não é um milagre que seja basicamente narrado ali, não chega a ser realmente narrado, e o milagre da maldição, ele é o único milagre desse tipo, né, de fazer maldição contra alguém, né? No caso, a figueira. Então, chegou-se à conclusão que não eram históricos, né? A princípio, à primeira vista, a pesca milagrosa parece estar numa situação melhor, porque ela é citada em Lucas e em João. E a pesca também pode ser vista como um milagre de dádiva, né? Que é alimento, né? Então, não é você secar uma figueira, é você dar alimento às pessoas, né? Assim como o milagre do vinho em Caná também. Então, Lucas coloca a pesca perto do começo do ministério público de Jesus. Ela coincide com o chamado inicial para Pedro, Tiago e João seguirem Jesus. No quarto evangelho, o milagre ocorre no capítulo 21. Capítulo de 21, diga-se de passagem, provavelmente uma adição ao evangelho de João. Não está no evangelho de João original. Em João 21, a pesca milagrosa faz parte de uma aparição de Jesus após a ressurreição. Olha esse detalhe. Há um grupo de 7 discípulos, entre os quais Pedro e os filhos de Zebedeu. A aparição está ligada ao misterioso de jejum junto ao mar de Tiberíades e a uma tripla confissão do amor de Pedro por Jesus, que simbolicamente desfaz sua tripla negação. Bom, se concluirmos que estamos lidando com o mesmo relato, temos de enfrentar uma segunda pergunta: quem preservou a história original, Lucas ou João? Porque a história de João é do Cristo ressuscitado, onde tem aquelas coisas de atravessar a parede, coisas, né? E a história do Lucas, não, é do Jesus ainda vivo. Então, quem resgatou, será que é o mesmo episódio?
Bom, a despeito de todas as diferenças nas duas histórias, eu estou de acordo com exegetas como Raymond Brown e Joseph Fitzmyer, para quem existem aqui duas versões alternativas da mesma história. Segundo ele, é a mesma história contada em duas variações, duas variantes, apesar das diferenças. Por trás das diferenças individuais, muitas provocadas pelos diferentes contextos relacionais e teologias dos dois evangelhos, pode-se perceber um esquema básico que se mantém. Temos um grupo de pescadores, de qual Pedro é o personagem principal, o dia desponta e Jesus entra em cena. Depois, com um conhecimento aparentemente sobrenatural, Jesus orienta Pedro e seus companheiros para lançarem as redes. Pedro e os companheiros confiam, obedecem à ordem de Jesus e recebem, então, uma grande quantidade de peixes. É mencionado o efeito da grande pesca sobre as redes. Em Lucas, elas correm o risco de se romperem. João, ao contrário, menciona que, apesar do grande número de peixes, a rede não se rompeu. O resultado final, por exemplo, ao final é o mesmo, a despeito da extraordinária quantidade de peixes, e ao contrário do que se poderia esperar, as redes não se rompem, o que resultaria a perda da pesca. Então, isso não acontece. Pedro é o único discípulo identificado que reage de forma dramática ao evento miraculoso, tanto em Lucas como em João. Na narrativa em terceira pessoa, onde o autor fala diretamente ao seu público, Jesus é mencionado apenas como Jesus. Pedro, e somente ele, se dirige a Jesus diretamente como Senhor, nos dois casos. Outros pescadores tomam parte da pesca, mas nem no mar nem na terra eles dizem qualquer coisa. Ao final das histórias, Jesus, direto ou indiretamente, fez um apelo a Pedro para segui-lo. Essa narrativa está nos dois. Então, apesar das diferenças, né, a pesca abundante simboliza em cada história o futuro trabalho missionário e o sucesso de Pedro e dos outros discípulos. As mesmas palavras gregas são usadas para muitos verbos e substantivos nas duas narrativas. E aí vem aqui as palavras. Em ambas as histórias, no momento em que reage ante a pesca milagrosa, Pedro é mencionado como Simão Pedro. Esse ponto é especialmente digno de nota, pois esta é a única vez em que Lucas usa o nome Simão Pedro em seu evangelho, ao passo que essa é a forma regular do redator se referir a Pedro em João. Olha que curioso. Lucas, Simão Pedro, é o único local que ele se refere a Simão Pedro. Em João usa Simão Pedro sempre. Examinando a concordância geral do conteúdo e também de algumas concordâncias surpreendentes em pequenos detalhes, para mim está claro que temos aqui duas versões alternativas da mesma história. Então, não são duas pescas milagrosas, é uma só, contada de maneiras um pouco diferentes. Muitos exegetas católicos e também protestantes, hoje em dia, aceitam a probabilidade da famosa exortação de Jesus a Pedro em Cesareia de Filipe: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, por via de uma tradição da aparição de Jesus a Pedro após a ressurreição. Então, veja, essa referência, tu és Pedro, seria uma tradição que não remontaria à historicidade de Jesus. Não, Jesus não teria dito historicamente. Isso é uma tradição após a ressurreição, quando a igreja está se montando em torno de Pedro, e aí plantaram essa frase no Evangelho. A igreja primitiva plantou essa frase no Evangelho. Isso John P. Maia falando. Então, segundo ele, o mesmo se pode dizer de Jesus conferindo à igreja local autoridade para admitir ou excomungar membros com os poderes das chaves. Está em Mateus 18,15. Então, ele já diz esse exemplo daí que foi
essa retroprojeção de material pós-pascal para a vida terrena de Jesus não se restringe às falas. Dos milagres dos evangelhos não se originaram no ministério público de Jesus, mas surgiriam como criações da igreja primitiva que depois situou tais histórias no ministério de Jesus para transmitir algum ensinamento em particular. Por exemplo, no capítulo sobre os exorcismos, já consideramos a história da filha da mulher sírio-fenícia, uma criação da igreja primitiva. A colocou no contexto da vida terrena de Jesus a fim de prenunciar a queda da barreira separando os judeus dos gentios. A gente viu isso, né? Quando ele fala que a mulher sírio-fenícia é um dos poucos relacionamentos, né, de Jesus com os gentios, né? Então, isso teria sido plantado ali para justificar a missão aos gentios. A questão do poder das chaves também trouxe para plantar, para justificar, isso pós-ressurreição. Poderíamos continuar apresentando outros exemplos à vontade. O ponto importante aqui é que, em contraste com esse fluxo geral de material pós-pascal para o ministério público de Jesus nos evangelhos, não existem provas de um fluxo geral da direção oposta, ou seja, palavras e ações de Jesus ditas quando no ministério público e transferidas para a fase pós-ressurreição. A igreja retroprojetou, mas não projetou. Com efeito, colocando de lado por hora o controverso caso de João 21, que é o que a gente está analisando, eu diria que nos 4 evangelhos não há um só exemplo de uma história de aparição de Jesus após a ressurreição, da qual se possa dizer que era originalmente material do ministério público, que a igreja mais tarde projetou para um contexto pós-pascal. Então, a ideia de que João, capítulo 21, Jesus ressuscitado, pegou uma história do Ministério Público e colocou ali no pós-pascal, seria o caso único. Ele diz que isso nunca aconteceu, então ele acha que isso é provável. Aí ele vai analisar, então, no Ministério Público, lá em Lucas, né? A reação de Pedro em Lucas 5:8 ante a pesca milagrosa é surpreendente e incomum em histórias que mostram Jesus chamando as pessoas para o discipulado durante o ministério. Jesus caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. É verdade que para explicar essa reação pode-se apelar à atmosfera que o milagre possui. Assombro, terror, é uma sensação própria da pequenez e pecaminosidade, reações comuns dentro e fora da Bíblia. Mas esse tipo de observação genérica é realmente pertinente no caso de Lucas 5, apenas como constatação de um fato, em nenhum outro ponto dos evangelhos a confissão direta da própria pecaminosidade é a primeira e principal reação de alguém que encontra Jesus terreno e recebe o seu apostolado. Foi o que o Pedro fez, né? Ele recebeu o seu apostolado e reconheceu ali que era um pecador. Não tem nenhuma outra passagem que alguém que recebe o apostolado se comporta dessa maneira. Portanto, o tema da reação inicial de Pedro à revelação de Jesus, ou seja, que é um pecador, requer uma explicação adicional, que é fornecida pelo contexto de João 21. Após a pesca milagrosa, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se este o ama, e 3 vezes Pedro afirma seu amor. Desde a época patrística, esta cena tem sido reconhecida corretamente como a revogação da tripla negação de Pedro. Na verdade, a precisa formulação da tripla confissão de amor de Pedro em João 21 é bem um produto da criatividade do autor joanino, mas ela acentua o tipo de contexto que tornaria perfeitamente inteligível a súbita conversão de Pedro após a pesca milagrosa,
de ser um pecador. Entende? Essa súbita confissão de Pedro sendo um pecador se encaixa ali em João, porque Pedro tinha acabado de negar 3 vezes. Então Pedro, se aceitar como pecador ali 3 vezes, aceitar, ele está meio que anulando aquilo que aconteceu logo antes do Evangelho de João. Então ali tem sentido essa reação. Segundo, seria uma criação do evangelista João. O do João. Por conseguinte, no meu entender, a preponderância de provas favorece o ponto de vista de que o episódio da pesca milagrosa constitui uma história de aparição pós-ressurreição, que na tradição de Lucas foi transformada em história de chamamento no início do ministério público de Jesus. Ou seja, não é histórico. O saldo até agora: 3 milagres da natureza, segundo John P. Maia, são construções do evangelista. Muito obrigado, então.